Então vamos lá, para quem está precisando sair do zero, é importante você entender o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação nada mais é do que uma forma organizada da gente controlar a máquina. E aí quando a gente fala a máquina, no geral é um computador. Pode ser seu desktop, pode ser seu notebook, seu celular. Existem linguagens que servem para diferentes propósitos. O nosso foco aqui vai ser principalmente o Python e algumas outras linguagens, como a linguagem visual do Dynamo, por exemplo. Essas linguagens, como é que ela consegue controlar o computador? O computador, no geral, é controlado pelo processador. Esse processador, ele, como o nome já diz, faz o processamento dos cálculos matemáticos necessários. Eu não vou entrar tão a fundo em como ele faz isso, mas imagine que existem vários transistores nesses processadores. Esses transistores eles podem deixar passar ou reter uma determinada carga elétrica. E com a combinação dessas passagens ou retenções, o computador ele consegue fazer, o processador ele consegue fazer esses cálculos. Então, assim, o que é que a linguagem de programação faz? Com a linguagem de programação, que normalmente é um nível um pouco mais alto, ou seja, quanto mais alto o nível da linguagem de programação, mais próximo da linguagem natural. No caso, a maioria das linguagens de programação se baseiam fortemente no inglês. Então, quanto mais alto o nível da linguagem, mais próximo do inglês por extenso. Essa linguagem de programação, a gente faz nossos programas escrevendo com um nível um pouco mais alto, muito baseado no inglês, e ela vai ser compilada ou interpretada para a linguagem de máquina. A linguagem de máquina é aquela que você já provavelmente já viu em filmes, na internet, que são zeros e uns. Esses zeros e uns, eles significam basicamente que são quando é que uma informação, uma carga dessa elétrica deve ser retida ou transmitida pelos transistores do processador. Então, você escreve numa linguagem de alto nível ou de médio nível, ela é transformada em linguagem de zeros e uns, porque a gente não escreve diretamente em zeros e uns. Porque, além de ser muito trabalhosa, a possibilidade de erros é muito grande e você demoraria um tempo muito grande para escrever em forma de zeros e uns. Uma instrução muito simples, se você for fazer em zeros e uns, ou seja, linguagem binária, linguagem de máquina, você demoraria muito, enquanto que em uma linguagem de programação com um nível mais alto, você consegue fazer isso rapidamente. Então, 1 mais 1, para fazer em zeros e uns, você teria que escrever 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Demoraria muito, enquanto que com a linguagem de programação com um nível mais alto, você escreve 1 mais 1. E aí ele vai traduzir esse 1 mais 1 em zeros e uns. Esses zeros e uns vão fazer com que o processador interprete em nível de máquina o que é que tem que acontecer ali fisicamente, em termos elétricos, para que essa conta seja feita. E aí é retornado o resultado. Como eu falei, a gente vai focar aqui numa linguagem de programação chamada Python. Python nada mais é do que uma linguagem que é muito versátil, ela serve para muitas coisas, então hoje em dia você pode fazer praticamente tudo utilizando Python de alguma forma. E uma das principais vantagens é que Python ela tem uma sintaxe muito clara, ela é muito fácil de ser lida, muito fácil de ser escrita, é muito popular, então muitas pessoas sabem Python e é uma linguagem que tem uma comunidade muito ativa. Então, por exemplo, Python, como ele tem uma comunidade muito ativa de desenvolvedores, existem muitas pessoas trabalhando para deixar essa linguagem melhor, para elaborar bibliotecas, elaborar frameworks que fazem com que essa linguagem se torne cada vez melhor. É claro que um dia ela pode ser substituída por alguma outra linguagem ainda melhor para determinadas aplicações, mas hoje ela é uma linguagem muito boa para se começar, principalmente para a gente começar a trabalhar focado em construção, focado nos dados da construção.
basicamente todos os projetos que a gente vai desenvolver aqui vão ser utilizando Python. Então a gente consegue fazer desde de algumas análises de dados simples até plugins para ferramentas BIM, por exemplo, utilizando a linguagem Python. E é uma linguagem que é multiplataforma. Então ela pode ser executada em Windows, em Linux, em macOS, em vários sistemas operacionais diferentes. Como é que a gente vai utilizar ela? Vamos começar utilizando uma ferramenta chamada Google Colab. Google Colab é uma ferramenta do Google que permite que a gente faça alguns programas. É muito focado em aprendizado de máquina, mas a gente consegue trabalhar com Python na nuvem para fazer vários tipos de programa, sem que a gente precise configurar nada na nossa máquina. Então, se você tem uma conta do Google, entre na sua conta do Google agora e a gente vai acessar o Google Colab, que na verdade é Google Collaboratory, mas todo mundo chama Google Colab. A gente vai acessá-lo e vai começar a fazer nossos primeiros programas, utilizando a linguagem Python.